Uma buzina alta soou quando o carro na minha frente parou repentinamente. Algo havia atravessado a estrada. Algo grande. Eu bati meu pé no freio e rezei para que a estrada gelada não permitisse mais uma dobra do paralama. Era difícil distinguir qualquer forma através do véu espesso da sinfonia angustiante da nevasca, mas eu poderia dizer que o que quer que tenha atravessado a estrada, foi feito com velocidade e precisão. Talvez um alce? Eu pensei comigo mesmo, não prestando mais atenção ao assunto. Reclinei-me em meu assento e aumentei o volume do rádio. O I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra encheu o interior aconchegante do meu SUV e senti minha frequência cardíaca estabilizar. Fazia várias horas desde que deixei minha cidade natal, e agora eu estava cercado por uma extensão infinita de branco até onde a vista alcançava. Deveria haver uma floresta em ambos os lados da rodovia, mas com as condições climáticas severamente deterioradas, era impossível distinguir qualquer coisa a mais de 2 metros de distância. Enquanto eu batia meus dedos no volante em perfeita sincronia com a música, eu ficava cada vez mais impaciente. Ficamos parados por pelo menos 5 minutos agora. Certamente, não poderia haver tanto tráfego até aqui? A música estava quase acabando e ainda não havíamos nos mexido. Atrás de mim, eu podia ouvir um coro de buzinas agressivas. Havia pelo menos 6 carros atrás de mim e, até onde eu sabia, provavelmente 6 na frente também. Seus faróis eram o único indicador de sua existência, pois a neve havia tornado todo o resto invisível. Então, um pensamento sombrio se espalhou como fogo pelas fendas da minha mente: houve um acidente? Sentei-me no meu lugar e fiz uma tentativa de espiar de alguma forma por cima do carro à minha frente. Foi inútil. O que está acontecendo? Murmurei baixinho quando um suspiro alto escapou do meu corpo. Os ventos uivantes do lado de fora bateram violentamente no exterior do carro, matando qualquer ideia que eu pudesse ter sobre sair e investigar. Por enquanto, era melhor esperar. Certamente passaria em 1 minuto ou mais. Peguei meu telefone e comecei a mexer em alguns aplicativos. Eu não tolero mensagens de texto e direção, mas considerando que não estávamos nos movendo por um tempo, aposto que uma breve sessão de mídia social não faria mal a ninguém. Além disso, não parecia que eu iria a lugar nenhum tão cedo também. Eu até olhei para a garrafa meio vazia de Jack Daniels que estava despretensiosa no chão do assento ao meu lado, mas decidi não fazer isso por enquanto. Antes desse engarrafamento, eu estava visitando minha família nas férias em minha cidade natal. Por razões que não precisamos aprofundar, fui forçado a sair mais cedo do que inicialmente esperava. O que foi bom para mim, já que não aguentei mais um segundo de drama familiar tagarela e aquela terrível alegria do feriado. Perdoe-me se sou escasso com os detalhes, mas por uma questão de privacidade, não revelarei o nome da cidade de onde parti, nem para onde estou indo. Tudo o que você precisa saber é que a estrada em que eu estava viajando ficava bem longe, na região noroeste dos Estados Unidos, e estava absolutamente congelante. Algum tempo se passou e os veículos na estrada não se moveram 1 centímetro, era como se estivessem enraizados nas fundações geladas abaixo. Assustadoramente, observei enquanto o carro à minha frente estava sendo devorado pela nevasca que crescia rapidamente. Seus pneus estavam quase completamente engolfados, e imaginei que não demoraria muito até chegar em casa a tempo de assistir ao jogo de futebol de hoje seria a menor das minhas preocupações. Então, crescendo na distância, havia sirenes. Levantei os olhos do meu telefone e direcionei meu olhar para o espelho retrovisor e vi uma fraca luz azul piscando penetrar no emaranhado de neve. A ambulância passou zunindo por mim em alta velocidade e, pouco depois, um carro da polícia me seguiu. Isso apenas reafirmou minha crença de que algo terrivelmente errado havia ocorrido. Percorri meu telefone e continuei como de costume, embora meus esforços digitais fossem infrutíferos. Quanto mais eu usava meu telefone, pior a conexão parecia ficar. Os vídeos do TikTok e do YouTube começaram a ser armazenados em buffer e outros aplicativos que exigiam conectividade com a internet nem carregavam. Não sou de forma alguma um físico, guru da tecnologia, meteorologista ou qualquer que seja o título apropriado para isso, mas presumi que a tempestade em andamento poderia estar ligada às deficiências do sinal do meu telefone. Aliás, eu também estava no meio do nada, a 40 minutos do assentamento mais próximo e a 3 horas da cidade mais próxima. O afastamento da minha localização certamente também teria um impacto no meu. Uma leve batida na janela me pegou desprevenido e eu estremeci no meu assento. Besteira. Eu pensei, quando a visão de um policial volumoso me cumprimentou do outro lado do vidro. Pelo que parece, ele ficou na tempestade por muito tempo. Suas bochechas estavam rosadas e ele tinha flocos de neve presos em seu bigode forte.
Rapidamente guardei meu telefone no bolso e abaixei a janela, me preparando para explicar por que estava falando ao telefone no trânsito. Mas o oficial não se importava com nada disso. Boa noite, senhor. O oficial começou. Houve um incidente mais adiante na estrada, agora estamos tentando, você poderia recusar? Ele apontou para o rádio. Desculpe, oficial, é claro. Eu respondi, girando a roda de rolagem do botão de volume até o fim. Como eu estava dizendo, estamos tentando evacuar toda essa área. Assim que eu chegar ao último vagão atrás de você, e fizer com que ele comece a recuar, quero que você o siga imediatamente. Você quer que eu dirija em ré? Eu questionei, uma careta interrogativa esticada em meu rosto. A estrada é muito estreita. No momento, não vejo outra opção. A não ser que você queira dar meia volta e correr o risco de cair numa dessas valas aqui. O oficial disse com um leve sorriso. Mas antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer outra coisa, um estrondo soou a alguns metros à nossa frente. Os ventos carregavam o som com uma precisão ensurdecedora. O oficial reagiu imediatamente, pairando a mão sobre a pistola em seu coldre. Ele deu alguns passos para trás e tentou sinalizar em seu rádio montado no ombro. Outro estrondo ecoou pelo vento forte, seguido por outro. Então outro. Os sons eram inconfundíveis. Foram tiros. Ele sacou sua pistola e correu em direção à fonte dos sons. Eu observei enquanto ele desaparecia lentamente de vista. Um vazio branco o havia engolido inteiro. Fiquei em estado de choque por alguns minutos, esperando que o policial voltasse a qualquer momento, mas ele não apareceu. Uma pequena massa de neve começou a se acumular dentro do meu carro, então eu rapidamente fechei a janela. Eu podia ouvir outro conjunto de tiros abafados se juntando aos já dominantes. Parecia que eles estavam esvaziando completamente suas revistas em quem quer que fosse. Então, em perfeita unidade, os sons pararam. O silêncio pesava enquanto eu me sentava em antecipação. Minha mente estava confusa com pensamentos e ideias, mas o sentimento predominante que ocupava meu corpo era uma sensação arrepiante de pavor. O que diabos estava acontecendo? Eu ansiosamente bati meus dedos no volante. Em um momento de fraqueza, mais uma vez olhei para a garrafa de bebida no chão. Eu não ficava tanto tempo sem beber em anos. Um gole não faria mal, certo? Só para acalmar meus nervos. Se eu fosse discreto o suficiente, os policiais não teriam como saber. Assim que me inclinei para o lado do passageiro para pegar a garrafa, meu veículo tremeu violentamente. Algo poderoso tinha batido no meu carro. Xingei alto e me levantei, abandonando a garrafa. Eu procurei freneticamente ao redor, procurando por qualquer sinal do perpetrador. Examinei meu retrovisor, a janela lateral e até a janela do lado do passageiro. Nada além de uma enxurrada de manchas brancas. Então notei algo na nevasca à minha frente. Uma silhueta negra ficou cada vez maior, e logo pude distinguir o que era: um homem, não, 2 homens. E eles estavam correndo. Correndo em direção ao meu carro. Mas esses caras não eram policiais, nem nenhum dos paramédicos que chegaram antes. Eles devem ter sido os habitantes dos carros da frente. E então, mais 2 pessoas apareceram atrás deles, perseguindo ou seguindo os 2 homens na frente. Conforme eles se aproximavam, pude ver corretamente as expressões esculpidas em seus rostos. Eles ficaram apavorados. Pareciam ter visto um fantasma. Os 2 primeiros homens passaram correndo pelo meu carro. Eles nem olharam para mim. Pouco depois, as 2 pessoas atrás deles seguiram, uma mulher e um menino. Eles correram pelo gelo em grandes velocidades e, ao mesmo tempo, tomaram cuidado para não escorregar e cair. Antes que eu tivesse a chance de reagir, eles se foram, tendo sido mais uma vez consumidos pelo vazio branco sem fim. Este foi definitivamente motivo de preocupação. Quem em sã consciência abandonaria o conforto de seus veículos até aqui? Com este tempo? O motorista à minha frente abriu cautelosamente uma das portas do carro. Um homem branco de meia idade com barriga de cerveja saiu para o frio. Ele pendurou o paletó sobre os ombros e olhou para longe à frente. Observei-o com curiosidade, imaginando se ele também começaria a correr. E então me perguntando se eu deveria me juntar a ele se ele realmente decidisse. No momento, parecia ilógico, mas, novamente, esses caras claramente sabiam algo que eu não sabia. Talvez tenha havido um vazamento de gás à frente? Talvez algum material radioativo tenha sido descartado de forma inadequada? Minha mente disparou, procurando explicações lógicas para minha situação atual, mas não encontrei nenhuma. O homem deu alguns passos à frente, inspecionando atentamente a nevasca à frente.
Parecia que algo havia chamado sua atenção. Ele deu mais alguns passos para frente, posicionando-se na frente de seu carro, obscurecendo parcialmente minha visão dele, seu lado esquerdo ainda visível. Mas havia algo mais. Nos recessos profundos da tempestade de neve, algo estava se movendo. Eu forcei meus olhos, inclinando-me para frente em meu assento e olhando através do meu para-brisa coberto de neve. Aproximando-se do lado esquerdo da estrada para a pista em sentido contrário, uma grande silhueta subia e descia enquanto avançava lentamente em direção ao homem. Embora estivesse longe, parecia ter quase o dobro de sua altura. Mas ele não tinha percebido isso. O homem estava muito ocupado examinando o que havia chamado sua atenção diretamente à sua frente. Uma sensação avassaladora de pavor encheu minhas veias. A maneira como a silhueta se movia, eu não conseguia explicar o porquê, mas parecia predatória. Como um leão perseguindo sua presa através da densa vegetação rasteira da savana africana, logo antes de entrar em ação e garantir uma refeição fresca. Era um alce? Não parecia ser. As proporções eram muito diferentes e quase parecia ser bípede. Mas não consegui pensar em nenhum outro animal grande aqui ao qual a silhueta pudesse pertencer. Eu duvidava que esta área já tivesse visto algum urso polar. E mesmo assim, eles não poderiam chegar a esse tamanho, poderiam? Era como se meus instintos primitivos gritassem para eu fazer alguma coisa. Senti minha luta ou fuga começar a fazer efeito, mas consegui mantê-la em segredo. Eu estava seguro dentro do meu SUV quente. Mas o homem, no entanto. Eu tinha que avisá-lo, de alguma forma. Se eu buzinasse, o que quer que eu estivesse perseguindo poderia ter entrado em ação imediatamente. Foi muito arriscado. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, o homem gritou de terror. Abafado pelo exterior grosso do meu carro, seus gritos ecoaram. Concentrei-me à minha frente, tentando obter um vislumbre do que o havia irritado tanto. Ele se virou na tentativa de fugir. Ele quase conseguiu voltar para a porta do lado do motorista de seu carro quando plantou o rosto no chão frio e duro. Ele deve ter escorregado. A silhueta predatória à sua esquerda estava longe de ser vista agora. Por um breve momento, eu tranquei os olhos com o homem. Um olhar familiar de medo excruciante contornou seu rosto. Ele cravou suas unhas longas e descuidadas na neve, rastejando lentamente para frente. E então ele gritou mais uma vez. Mas desta vez, não por medo, mas pela dor. Violentamente, ele foi arrastado de volta. Assisti com horror enquanto o homem tentava lutar contra ele, agarrando-se à neve em pó como se fosse realmente um aperto estável. Ele foi arrastado para a frente do carro e fora do meu campo de visão. Pouco antes de ele dobrar a curva do lado esquerdo, pude ver suas mãos cobertas de sangue desesperadamente agarradas ao pneu, e então ele foi puxado para longe. Eu estava completamente descrente, era como uma cena de um filme de terror, exceto que era real. Isso estava realmente acontecendo. O lamento do homem cessou abruptamente e, além dos fortes ventos da nevasca, nenhum som foi feito. Peguei meu telefone e tentei o meu melhor para sacudir o tremor em minhas mãos enquanto ligava para o 911. Enquanto esperava por uma resposta, certifiquei-me de que todas as portas estavam trancadas enquanto grudava meus olhos no local onde eu tinha visto pela última vez. O homem. Um par de longos entalhes marcava a neve onde ele havia caído, e uma marca de mão carmesim manchava a borracha preta do pneu dianteiro. Vamos. Vamos. Pegue já. Eu murmurei asperamente para o meu telefone. Mas nunca consegui passar do tom de descagem. Foi porque eu não tinha serviço? Ouvi dizer que muitas linhas de emergência ainda funcionam apesar do sinal ruim do telefone, mas agora eu estava inclinado a acreditar no contrário. Acabei desistindo e desliguei o telefone. Eu me encolhi em meu assento, fazendo-me o menor que pude. Eu não poderia te dizer quanto tempo eu fiquei sentado lá, esperando assim. O conceito de tempo parecia irrelevante naquele momento. Na minha posição reclinada, ainda mantive uma linha de visão decente para o mundo exterior. Não havia sinais de movimento, apenas uma tela branca vazia. Eu também não conseguia ouvir nenhum som discernível. Eu assisti no que parecia ser em câmera lenta enquanto cada floco de neve individualmente único aterrissava e então começava a derreter no vidro. Os limpadores de para-brisa lutaram vigorosamente contra a nevasca, afastando tudo o que a tempestade malévola tinha a oferecer. Então, de repente, com um baque abafado, algo pesado caiu na janela, e os limpadores agora estavam espalhando um líquido vermelho viscoso para frente e para trás no para-brisa. Uma sensação quase indescritível de horror paralisante perfurou minha alma quando percebi o que estava olhando.
Imediatamente reconheci os olhos tristes e a expressão contorcida de dor que cobria o rosto do pobre homem. Sangue vermelho brilhante tingiu completamente seu cabelo, e a pele do homem estava cheia de lacerações e lágrimas. Mas o verdadeiro horror dessa cena não estava na visão assustadora que me recebia a menos de 30 centímetros de distância, separados apenas por uma tela de vidro rachada. Não, o verdadeiro horror se apresentou depois que finalmente reuni coragem para refletir sobre a pergunta para a qual nem tenho certeza se queria a resposta: onde estava o resto dele? Após a revelação de que estava olhando para uma cabeça humana recentemente decapitada, fui compelido a gritar incontrolavelmente a plenos pulmões, e foi o que fiz. Eu não pude evitar. Senti náuseas e quase vomitei. Precisei de todas as minhas forças para reunir qualquer fragmento de compostura que ainda não tivesse saído do meu corpo, e rapidamente me sentei na cadeira, examinando freneticamente os arredores. Ainda assim, não vi nada além de uma forte chuva de neve. Tentei me acalmar, pois sabia que entrar em pânico só pioraria qualquer situação. Eu estabilizei minha respiração e sentei-me imóvel, contando lentamente a partir de 10. No entanto, a visão grotesca que me recebia sempre que olhava pelo para-brisa não ajudava muito. Então fechei os olhos e continuei contando, concentrando-me em controlar minha respiração. Inspire, expire, inspire, expire, mas mesmo quando fechei os olhos, ainda vi seu rosto. A imagem horrível queimou profundamente em minha mente e fiquei ansioso com o pensamento de que nunca mais dormiria em paz. Em minha névoa distraída, não percebi que algo estranho havia enchido o ar. Algo ameaçador. Era um som profundo, quase inaudível, um forte contraste com o rugido do vento lá fora. Era o tipo de som que você sente em vez de ouvir, se isso faz sentido. Era profundo e berrante, e juro que podia sentir meu peito vibrar levemente. Como quando você está em um show ou boate com um baixo muito alto. Com cuidado, abaixei a janela um quarto do caminho para ouvir melhor o barulho curioso. Estava muito mais claro agora, e a melhor maneira de descrevê-lo seria chamá-lo de uma espécie de estrondo grave. Seu tom flutuava levemente, como se estivesse sincronizado com respirações curtas e rápidas. Seria uma exibição bastante poderosa de cordas vocais se o som fosse de origem orgânica. Fiz o possível para identificar a direção de onde o som emanou, mas achei a tarefa quase impossível. Pode ter sido o vento distorcendo e deslocando o som, mas parecia que se originava de todas as direções. Eu não sabia o que fazer. Obviamente, eu não queria sair do carro e correr como os motoristas anteriores antes de mim, mas senti que ficar dentro do carro só me tornaria um alvo fácil. Eu também não tinha armas para me proteger, nem mesmo um canivete no porta-luvas. A única coisa que eu tinha era um velho isqueiro Zippo, que eu duvidava que causaria algum dano real em uma luta. O estrondo profundo diminuiu e foi substituído por um som de pio, reminiscente de uma coruja, só que muito mais profundo. Como se alguém soprasse ar em um tronco oco de árvore. Mas esse som foi fácil de identificar e pude discernir que vinha de trás do carro à minha frente, onde eu vira o homem pela última vez antes de sua morte prematura. Fixei meu olhar na fonte do som, esperando ver seu dono espiando pelas bordas do veículo a qualquer momento, quando de repente ouvi outro conjunto idêntico de uivos profundos vindo do meu lado esquerdo. Eu me perguntei como o animal, ou criatura, ou o que quer que fosse que fazia aqueles sons, de alguma forma conseguiu se esgueirar pela minha linha de visão e se posicionar à minha esquerda sem que eu percebesse. Mas minha dúvida foi interrompida quando o conjunto original de vaias na frente mais uma vez começou a berrar no ar do inverno, como se em resposta aos outros. E para minha total consternação, lentamente comecei a perceber que o que quer que estivesse fazendo aqueles sons, o que quer que tivesse matado aquele homem, não estava sozinho aqui. E foi quando o vi pela primeira vez. Como se fosse uma deixa, notei a silhueta dominante parada no meio da estrada, contrastando com a neve que caía. Emergindo lentamente da nevasca angustiante, a apenas alguns metros do carro à frente, a criatura se revelou. Era diferente de tudo que eu já tinha visto antes, um dedo médio abominável para todas as criações de Deus nesta terra. Seu crânio parecia o de um crocodilo, descansando bem mais de 3 metros acima do solo. Ele também tinha uma grande crista fixada logo acima dos olhos, lembrando os chifres de um touro. Seus dentes afiados estavam manchados de vermelho, e o sangue escorria de sua boca para o asfalto coberto de neve. A criatura inteira estava coberta por uma densa pelagem branca, como a de um urso polar. Não é de admirar que eu não o tivesse visto até agora, estava perfeitamente camuflado entre a neve branca em pó. O resto do corpo era difícil de distinguir devido à tempestade, mas eu poderia dizer que era enorme, elevando-se facilmente sobre o veículo que se aproximava lentamente.
Ele se aproximou, trotando em minha direção de forma irregular. Sangue ainda escorria de sua boca mal formada. Quase parecia estar sorrindo. Quase. Olhei ao redor da cabine do carro, mais uma vez procurando desesperadamente por qualquer coisa que pudesse usar para me defender. Exceto pela garrafa de bebida que eu tinha, eu estava perdido. Pelo menos eu poderia aliviar a dor de ser dilacerado membro por membro com um pouco de álcool em meu sistema, pensei comigo mesmo. Vendo a criatura desconfortavelmente perto agora, fiz uma tentativa de apenas ir embora. Era verdade o que o policial havia dito anteriormente sobre a estrada ser extremamente estreita, mas diante da morte certa, achei que valia a pena tentar. Porém, como eu estava encurralado por um carro na frente e outro na traseira, teria que ter sucesso em uma manobra difícil para escapar. Uma manobra que eu não tinha certeza se poderia fazer nessas condições perigosas. Mas eu tinha que tentar. Pisei no acelerador e os pneus giraram na neve, espalhando pedaços de detritos por toda parte. Ainda parado, pressionei ainda mais forte, pedindo a Deus que me libertasse de minhas restrições congeladas. Em pânico, olhei para frente e fixei os olhos na criatura. Eu podia sentir seu olhar perverso penetrando profundamente em minha alma. As rodas continuaram girando, mas eu não estava fazendo nenhum progresso. Eu esperei muito tempo. Foi como eu temia antes. Eu estava preso, não havia para onde ir. Um pio ensurdecedor soou a poucos metros de distância, e vi que a criatura havia parado no meio do caminho. Ele ergueu a cabeça e soltou outro pio. O que diabos você quer? Eu solucei, socando o volante em frustração. A desgraçada ergueu a cabeça e soltou outra vocalização. Era como se quisesse chamar minha atenção. Ou para me distrair. Antes que eu percebesse, senti uma dor lancinante em todo o meu corpo e meu mundo virou de cabeça para baixo quando uma força poderosa atingiu o lado esquerdo do carro, fazendo-o voar. O SUV tombou, acompanhado pelos sons de metal sendo esmagado. Felizmente eu estava usando meu cinto de segurança, ou provavelmente teria quebrado meu pescoço enquanto rolava dentro do carro como roupa suja em uma máquina de lavar. Quando o carro finalmente parou, eu me vi suspenso de cabeça para baixo no banco do motorista. O veículo caiu em uma vala próxima ao lado da estrada. Abaixo de mim, dentro do teto do carro, havia fragmentos de vidro quebrado e montes de neve. Eu não tinha processado bem o que tinha acontecido, então fiquei sentado por um momento, absorvendo tudo. De repente, tudo parecia tão calmo e silencioso. Eu questionei se eu havia sobrevivido à provação. Um líquido quente escorreu do meu queixo, na minha boca e depois no resto do meu rosto. O gosto pungente de cobre me fez sair do transe e comecei a avaliar a situação. Do lado de fora, ouvi fortes baques se aproximando rapidamente do veículo. Cada forte pisada batia na neve com ritmo, e eu podia imaginar a boca da criatura praticamente espumando com a perspectiva de uma nova refeição fresca. Os passos pararam repentinamente do lado de fora da janela do lado do motorista, e virei a cabeça para ver melhor. Um conjunto de duas patas traseiras grandes e poderosas ficava a poucos centímetros do meu rosto. Eles estavam cobertos com o que pareciam ser escamas de répteis forradas com pelo branco denso, e a criatura tinha 3 longas garras que se projetavam de cada pé. O raspar ensurdecedor de metal encheu o ar enquanto imagino que a criatura começou a arranhar o trem de pouso do SUV. Pela mudança acelerada dos pés do monstro, comecei a entender a ferocidade absoluta com que ele atacava. Estava ficando louco, destruindo o exterior em um ritmo incrivelmente rápido. Uma combinação de vaias e rosnados escapou de suas mandíbulas sedentas de sangue enquanto ele lascava o metal. Não demoraria muito até que terminasse. Outro par de passos pesados parou a uma curta distância do lado oposto do carro, bem do lado de fora da janela do passageiro. Como seu antecessor, ele também começou a arranhar e chutar a carroceria do carro. As duas criaturas eram implacáveis, eu nunca tinha visto nada parecido. Nem mesmo as hienas selvagens eram tão vorazes. Eu me preparei para o impacto enquanto desafivelava o cinto de segurança, posicionando-me de maneira a não quebrar o pescoço com o impacto. Eu bati no chão com força e fui recebido pela sensação de neve fria e vidro quebrado. O carro balançou para frente e para trás enquanto as criaturas atacavam violentamente. Era óbvio que eu não poderia ficar aqui por muito tempo, mas escapar dos restos esmagados do meu veículo e sair correndo a pé também não parecia favorável. Senti um profundo desespero começar a se instalar quando percebi que provavelmente não viveria para ver outro dia. Era isso. Assim que toda a esperança se desvaneceu e comecei a aceitar meu destino, meu braço roçou um objeto frio e oblongo.
Mudei meu corpo para ver o que era, e uma lâmpada acendeu dentro da minha cabeça enquanto eu olhava para a garrafa ainda intacta de licor que estava no chão. Minhas mãos tremiam quando enfiei a mão no bolso e extraí meu velho isqueiro Zippo. No entanto, examinei o Jack Daniels e avaliei que o conteúdo dentro não seria suficiente para a poderosa reação que eu esperava, então abri o porta-luvas e comecei a procurar. Ah, aí está. Eu aplaudi quando meus dedos roçaram o frasco de desinfetante perfumado para as mãos. Uma velha relíquia da pandemia. Estava quase cheio também. Abri as 2 garrafas e comecei a desperrar o álcool desinfetante na garrafa de licor meio vazia. O desinfetante misturado com o forte bourbon certamente seria suficiente para um coquetel molotov improvisado. Arranquei um pedaço de pano da minha camisa e enfiei no gargalo da garrafa. Com o molotov na mão, rastejei em direção ao para-brisa rachado. Eu me virei e pressionei meus pés contra a moldura de vidro quebrado. Em um estado infundido de adrenalina, pressionei minhas pernas para baixo e apliquei pressão no para-brisa. Esforcei meu corpo e empurrei minhas pernas com mais força do que nunca na minha vida, desejando ter passado mais tempo na academia antes disso. Devido ao seu estado gravemente danificado, não demorou muito para que o para-brisa se soltasse e os ventos fortes do mundo exterior enchessem a cabine do carro de cabeça para baixo. Acima de mim, as criaturas rosnavam e berravam, rasgando e arrancando a estrutura. Eu podia ver lascas estreitas de luz começando a penetrar na parte de baixo do carro, o que significava que eles estavam quase passando. Eu me arrastei pela nova abertura e saí para a nevasca implacável. Eu temia que assim que eu saísse, uma das criaturas colocaria minha cabeça em suas mandíbulas e eu estaria acabado, mas isso nunca aconteceu. Parecia que eles estavam muito preocupados em passar pelo exterior rígido do SUV e não perceberam que eu havia escapado com astúcia. Continuei rastejando pela neve, rezando a Deus para que as feras não virassem suas horríveis cabeças e descobrissem a refeição fácil deslizando bem ao lado dela. Também não ousei olhar para trás, eu não conseguia enfrentar os animais abomináveis. Assim que alcancei uma distância satisfatória do carro, finalmente me virei e me levantei. Acendi meu isqueiro e coloquei fogo no coquetel molotov. A propósito, não tente fazer isso em casa. Com todas as minhas forças restantes, arremessei a garrafa em chamas na pilha de sucata que costumava ser meu carro e observei gloriosamente o fogo começar a subir. Acho até que acertei uma das criaturas, pois ouvi um grito deslumbrado. As chamas não eram grandes o suficiente para causar uma grande explosão ou algo assim, mas foram apenas o suficiente para distrair as criaturas para que eu pudesse correr. Corri de volta para a estrada e continuei passando por todos os carros vagos que estavam mais adiante. O gelo estava pintado de vermelho e alguns cadáveres humanos, ou pelo menos o que restava deles, estavam pendurados em vários veículos abandonados. Por fim, encontrei a ambulância e o carro da polícia que haviam chegado cerca de 1 hora antes. Não havia sinais do oficial que havia falado comigo, mas no fundo eu sabia que tipo de destino havia acontecido com ele. À distância, ouvi sons sinistros de estrondo vindos de uma das criaturas, seguidos por uivos agitados. Eles finalmente perceberam que eu tinha ido embora? Nesse caso, não tive muito tempo. Entrei na ambulância e me sentei no banco do motorista. Uma mão humana congelada e decepada estava presa ao volante. Engasguei quando o arranquei e joguei pela janela aberta. Os gritos estridentes da criatura ecoaram pela tempestade de neve e parecia que eles estavam se aproximando. Desesperadamente, liguei a ignição da ambulância e, para minha alegria, ela ligou sem problemas. Eu chutei meu pé no acelerador e pisei para fora de lá. Felizmente para mim, as ambulâncias nesta parte dos Estados Unidos vêm bem equipadas para lidar com terrenos perigosos e estradas cobertas de neve. Enquanto dirigia, observei atentamente o espelho retrovisor esperando ter um último vislumbre de um dos monstros, mas as únicas coisas que vi foram flocos de neve girando, dançando sem esforço ao longo dos ventos gelados que os carregavam. Cerca de 30 minutos dirigindo depois, cheguei a uma pequena cidade. A nevasca havia começado a diminuir e o sol estava começando a se pôr no horizonte. Estacionei do lado de fora do primeiro hotel de beira de estrada que encontrei e devo ter parecido um zumbi enquanto implorei freneticamente a recepcionista para alertar as autoridades. Ela parecia extremamente nervosa, mas fez o que eu disse a ela. Depois de um tempo de conversa, a simpática recepcionista me informou que a polícia passaria amanhã cedo. Aparentemente, a delegacia de polícia mais próxima ficava a 1 hora de carro, e a forte tempestade causou grandes problemas na infraestrutura de todo o estado. Vendo que ninguém estava em perigo imediato, eles esperariam até que as estradas fossem limpas e a travessia estivesse segura novamente.
Não fiquei feliz com essa resposta, mas estava cansado demais para realmente me importar. Eu me hospedei em um dos quartos do hotel e comecei a digitar tudo isso no meu telefone. Ainda há muitas perguntas sem resposta, mas imagino que amanhã trarão mais notícias sobre a situação. Só espero que os outros motoristas daquela rodovia tenham saído bem, mas tenho minhas dúvidas. A nevasca agora diminuiu e, do lado de fora da minha janela do segundo andar, vejo o céu noturno claro e a extensão infinita da tundra. Admito que esta paisagem é linda, embora seja uma pena que agora associarei para sempre a tranquilidade da queda de neve ao horror abominável dos eventos anteriores. No entanto, isso não é tudo. Como estava ficando quente no meu quarto, decidi abrir um pouco a janela. Durante a última hora, escutei a brisa flutuando pelo campo congelado. Não há sons de animais selvagens aqui, por incrível que pareça, mas há algo mais. Ocasionalmente, ao longe, o silêncio é quebrado pelo som sempre tão familiar e agourento de um leve pio gritando na noite,